Olá pessoal, aqui Micael Souza do canal Jogos no Tabuleiro. Eu tenho feito nos últimos anos este vídeo, portanto este ano vou fazer também, que é sobre os jogos que eu recebi no Natal. Podem dizer, bem, tu já não tens idade para receber jogos, já não és uma criança, essas coisas todas. Ok, isso é muito giro, mas eu gosto de receber jogos, eu gosto de viver o Natal e por vezes, mesmo nós sendo adultos, temos de ser nós a criar as condições para que isto aconteça. Para além de a prioridade de ser as crianças, e obviamente eu tenho filhos e eu e a minha esposa, na minha família, fazemos questão de que isto seja um momento para as crianças, mas também faz parte do momento das crianças haver o nosso próprio momento. E já há uma certa tradição em eu, no dia 25 de manhã, tirar uma foto com os jogos que recebi. Obviamente que, e depois muitas pessoas dizem, mas na minha família ninguém me dá jogos, ou não sabem o que me comprar. O que eu faço, e é uma recomendação, não sei se faz sentido para vocês, é que, e como eles já sabem que eu quero jogos, eu faço listas e digo-lhes sítios onde eles podem ir comprar e depois fica ao critério deles escolher os jogos que estão disponíveis ou que podem comprar, e assim acaba por ser por vezes também um pouco uma surpresa, e aconteceu em alguns destes. E normalmente é a estratégia que eu faço e acaba por ser mais útil, porque para mim é mais interessante, porque tem um elemento de surpresa, que é uma coisa sempre interessante quando se recebem presentes, não é? Mas, acima de tudo, não há desperdício de dinheiro, porque não há o risco de haver aqui prendas que não me interessem, ou que tenha que trocar ou devolver. Assim é sempre seguro, apesar de ser um incentivo ao consumo, pelo menos não consumimos coisas, no meu caso, que são inúteis. E pronto, ficam aqui as minhas recomendações. Podem, se calhar, optar por fazer uma coisa deste tipo, e uma das vantagens é que já temos neste momento várias lojas onde conseguimos comprar isto, portanto dá perfeitamente para esta estratégia de fazerem algumas listas de coisas que podem querer e depois então deixam as pessoas escolher. E daí também eu ter feito os vídeos com as lojas onde vocês podem fazer isso, ou indicar às pessoas onde podem adquirir os jogos, nem que seja para vos oferecer. Mas então vamos passar aos jogos que eu recebi. E depois há aqui jogos de vários preços, de várias gamas, e isso também é interessante saber construir a lista nesse sentido, de ter coisas de vários preços para que as pessoas possam escolher até onde é que pretendem ir, e isso também é uma das coisas que eu faço. E começamos pelos mais pequenos. Eu recebi aqui o Palm Island, que foi um jogo que eu andava a procurar há algum tempo, porque tem um sistema de jogo muito interessante, tem aqui vários modos. E acima de tudo o que me interessa mais é aqui o modo solitário, para jogar solo de um jogo que pode ser jogado na palma da mão, simplesmente rodando e virando cartas num jogo de gestão de recursos. Portanto, uma coisa interessantíssima e um daqueles jogos, dos melhores jogos a solo, daqueles que têm sido, que parecem referidos em várias listas dos tops dos jogos a solo. Portanto, recebi este jogo. Depois, recebi o Secret Hitler, que era um jogo que eu já andava de olho dele há muito tempo, e depois de ter tido uma excelente experiência na InvictaCon, obviamente eu falei nisto e foi um daqueles que nem foi preciso eu dizer para aparecer na lista, portanto, e foi logo um daqueles imediatos, e até porque acho que eles até foram buscar ao Amazon de Espanha, portanto não foi fácil encontrar no outro lado, e até foi muito fácil, porque isto acaba por ser já um jogo bastante comercial. E um jogo também interessantíssimo para jogar em ambientes de festa. E este jogo obviamente vai aparecer em algumas das recomendações de um top que eu não sei se sairá antes deste vídeo ou depois, mas depois vocês veem e percebem porquê. Depois recebi também aqui o Lord of the Rings, o The Card Game, o LCG, o Living Card Game, aqui na versão revised, revista. Porquê? Porque já existiam versões anteriores e eles refizeram esta versão com peças suficientes e quantidade suficiente para poder ser jogado por 4 pessoas ao mesmo tempo. Não que me interesse muito isso, porque eu de facto vou jogar isto a solo. Duvido que alguma vez jogue isto em modo multijogador, porque é um jogo colaborativo. Não que por ser colaborativo seja por si só impeditivo de eu jogar, embora não sejam jogos que eu prefira jogar, mas neste caso a parte do jogo solitário é aquilo que me interessa muito, porque é como se estivéssemos a fazer uma espécie de um jogo de aventura, mas de um modo bastante rápido e configurável, e com um tema que eu gosto bastante. Portanto, isto foi-me oferecido, foi provavelmente o mais dispendioso de todos, apesar de não ser um jogo muito grande, mas aqui nós temos que pagar muitos direitos das propriedades intelectual, e tudo que são estes jogos com marcas conhecidas ficam sempre caros e dispendiosos, ainda por cima agora que o tema do Senhor dos Anéis está outra vez em altas devido à série. Portanto, mas este jogo sim recomendo, já joguei e fantástico. Depois este é um caso mais estranho, aqui foi um bocado de batota, porque este era um jogo que eu já tinha encomendado
e foi alguém que me perguntou, então, qual é que eu te posso oferecer? Eu disse, olha, já encomendei este e pode ser já este, que é o Cuba Libre, que é um jogo da série Coin, que é um tipo específico de jogos de guerra que são ativados por cartas e que normalmente funcionam bem até 4 jogadores, o que não é muito comum nos jogos de guerra, que normalmente são para 2, e estes até podem ser jogados de modo solitário. Portanto, um modo de fazer uma simulação de guerra, uma simulação política, este supostamente será o mais simples de todos, que é o Cuba Libre, que é sobre a revolta e a guerra que Castro fez em Cuba. Portanto, um jogo em que vocês vão poder jogar por várias fações e vão reescrever em parte a história política desta época. Portanto, uma coisa da GMT, uma coisa que não é muito fácil de encontrar agora, até porque eu acho que há alguns problemas com a própria GMT, e um que eu queria muito ter na minha coleção para experimentar esta série Coin. Depois, este foi um daqueles que estava na lista e um que eu não sabia de todo se iria receber ou não, e estamos a falar aqui do Planet B. Foi um jogo que fez algum furor na Essenspiel, um jogo que supostamente o tema é sobre intriga política e gestão de recursos e negociação, alguma negociação, e que no fundo acabam por ser barras de progressão e recursos a serem manipulados. Aqui é a versão francesa, mas eu já fui arranjar porque quem me comprou até em França. Eu já arranjei o livro de regras e o jogo é praticamente independente de texto, tirando algumas cartas, tem algumas coisas escritas, mas facilmente conseguimos traduzir no momento e penso que não vai ser isso que vai impedir ninguém de jogar. Portanto, foi o jogo que me ofereceram, muito curioso, eu não o consegui obter na altura, na feira, e não me foi possível arranjá-lo de outra forma, portanto foi colmatar aqui esta falha de um jogo recente que eu tinha muita curiosidade em ver como é que era na prática. E no fundo foram estes os jogos que eu recebi neste Natal, que me chegaram por via de oferta de prendas, não é? De presentes, e são jogos que eu espero explorar também em breve. E pronto, e acima de tudo, mais do que os jogos, fica aqui também a dica para saber se é útil, se vos foi útil, ou se vocês fazem algum tipo de sistema semelhante para garantirem que têm os jogos que querem e para que recebem prendas que querem, não outras que não vos interessam ou que seriam desperdício, e nós sabemos que jogos novos nunca são desperdício. Pronto, fica aqui este possível contributo. Obrigado e adeus.